ou quiser perguntar alguma coisa, é só ligar o microfone de vocês e falar, tá bom, pessoal? Eu vou colocar o slide aqui para vocês visualizarem. Vocês me confirmam se vocês estão vendo, mas me confirma falando, tá? Se vocês escreveram, eu não vou conseguir ver, porque quando eu abrir aqui o slide, eu não vou conseguir ver vocês, eu só vou conseguir escutar, tá? Então, eu vou abrir aqui só um momentinho, que aí eu pergunto para vocês se vocês estão vendo ou não. Estão vendo o slide? Sim. Sim, professora, estão vendo. Tá bom, então. Sim, eu tô vendo. Uhum. Vocês conseguiram fazer as atividades? Sim, estou vendo. Tá bom. Não apareceu para mim, não. O que não apareceu o slide? Isso, Você tá pelo celular ou pelo computador? pelo celular. Nessa área onde fica aparecendo o nome dos seus colegas, Sim. tenta ver se você consegue rolar para baixo e tenta achar o meu. É uma tela que está em verde escuro, tem uma imagem de umas mulheres. Achei. Achou? A história da enfermagem no Brasil, é isso? Aham, isso mesmo. Tá. Então vamos lá, pessoal. Na aula passada a gente falou sobre a história da enfermagem no mundo, né? Mas nós também temos a história da enfermagem no Brasil. Como que foi o surgimento da enfermagem no Brasil, que também é importante a gente ver, certo? Só um momentinho, pessoal. Às vezes eu vou precisar sair aqui do slide, porque quando os alunos pede para entrar, eu tenho que permitir aqui. Vamos lá. A organização da enfermagem na sociedade brasileira começa no período colonial e vai até o final do século XIX. A profissão surge como uma simples prestação de cuidados aos doentes, realizado por um grupo formado, na sua grande maioria, por escravos, e nessa época eles trabalhavam em domicílio. Desde o princípio da colonização foi incluída a abertura das Casas da Misericórdia, que tiveram origem em Portugal. A primeira Casa da Misericórdia foi fundada na Vila de Santos em 1543, né? No ano seguinte, já funcionava ali a primeira instituição hospitalar do país, que foi destinada a atender os enfermos dos navios dos portos e os moradores de cidades. O estabelecimento funcionou ininterruptamente até a invasão holandesa, quando foi saqueada e incendiada. Então, essa casa de misericórdia lá em Santos, ela funcionava até essa invasão irlandesa, né? Chegou a ser reconstruída, tá? Depois da expulsão dos flamengos, mas foi extinto com a criação da Santa Casa de Misericórdia do Recife. Bom, depois do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Olinda, surgiram as Santas Casas de Santos, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. E mais tarde, Porto Alegre, Curitiba, e foi se expandindo pelos países do Brasil. Também uma fundação que se destacou bastante no Brasil foi a do Rio de Janeiro, que ela é conhecida até hoje, e hoje o pessoal visita, né, como ponto turístico lá no Rio de Janeiro, tá? Então, essas casas, algumas funcionam até hoje, outras somente como ponto turístico, tá? Como que era essa Casa da Misericórdia naquele tempo? Eles tinham cuidado com os pacientes daquela mesma forma que era antigamente, que era o cuidado espiritual, né?
A doença, ela era tratada como algo espiritual, né? E conforme foi passando os anos, foi se atualizando, né? E foi usando a enfermagem da forma científica. Ana Nery. Quem foi Ana Nery? Ana Nery, ela foi a primeira enfermeira pioneira do Brasil. Ela nasceu na Vila da Cachoeira do Paraguaçu, na Bahia, no dia 13 de dezembro de 1814. Ela casou-se, teve 3 filhos. Seu marido era militar, o nome dele era Isodoro Antônio, e ela prestava serviços voluntários em hospitais militares. Então, Ana Nery, ela foi a primeira enfermeira pioneira no Brasil. Partiu de Salvador ao Rio Grande do Sul, onde apresentou nas noções de enfermagem com as Irmãs de Caridade de São Vicente de Paulo. Apesar da falta de condições, pouca higiene, falta de materiais e excesso de doenças, Nery chamou a atenção por todos os hospitais que passou. Com seus próprios recursos, montou uma enfermaria modelo de Assunção na capital do Paraguai. No Brasil, como em muitos outros países, durante um longo período, as funções da enfermagem foram relegadas ao plano doméstico ou religioso. A Escola Profissional de Enfermagem foi criada em 1890, com a força de um decreto federal. A história da enfermagem no Brasil remonta ao século XIX, período em que o país passava por transformações sanitárias e enfrentava desafios de saúde pública. Também nessa época, epidemias de tifo, a gripe espanhola, cólera e febre amarela assolavam o país, ameaçando a expansão comercial brasileira. O governo, visando reorganizar o serviço de saúde, criou em 1920 o Departamento Nacional de Saúde Pública. A primeira escola oficial para a formação de enfermeiros criadas foi nomeada de Escola Ana Nery, em 1923. Com a formação da primeira turma, surgiu a Associação Brasileira de Enfermagem. A enfermagem no Brasil passou por avanços significativos na formação acadêmica, com introdução de cursos e graduação e pós-graduação. Vale lembrar que o curso de enfermagem é essencial para formar profissionais dedicados a cuidados e à promoção de saúde. Além disso, obter o Registro Nacional do Conselho Regional de Enfermagem é fundamental para exercer a profissão legalmente. Então, pessoal, Ana Nery, né, naquele tempo, né, o Brasil estava tomado pela gripe, pelas epidemias, pela febre amarela, e foi aonde ela se destacou cuidando desses doentes, né? E também ela cuidou dos militares nas guerras, né? Hospitais militares. Só um momentinho, gente, vou ter que sair aqui para autorizar aqui para a menininha entrar. Isso. E Ana, ela foi muito observada esse tempo, né, pela sua dedicação, né, porque como ela foi a primeira enfermeira, né, então não era visto pessoas como ela, não era algo comum, né, porque hoje você vai em um lugar, você vê a pessoa cuidando, é enfermeira, é médico, naquele tempo não tinha médico, não tinha enfermeira, então é uma pessoa se dispor a prestar ajuda sem nada em troca, então naquela época era algo muito diferente, né? Era algo que não era visto. Deixa mais alguém querendo entrar na aula. Aí eu coloquei aqui, né, como que é a gente viu na aula passada como que era a enfermagem, né, nos tempos antigos, né, a enfermagem ela surgiu antes de Cristo, né, naquele tempo a doença ela era vista como algo espiritual e não como algo física,
né? Naquele tempo não existia remédio, eles achavam que para curar aquela doença que aquela pessoa tinha que espantar aquele mau espírito que estava nela. Então, o que eles faziam? Eles faziam, né, porções mágicas, né, como foi falado na aula passada, usavam plantas que causavam náuseas para que a pessoa conseguisse vomitar, porque eles entendiam que a pessoa vomitando, tornando que ela colocasse para fora aquilo que estava lá dentro, estava espantando aquele espírito ruim que estava lá dentro. Então, eles acreditavam nisso, né, naquele tempo. Então, a enfermagem, ela, naquele tempo, ela era vista como algo espiritual e não como algo físico, né? E hoje eu trouxe aqui para vocês também, né, como que tá a enfermagem nos dias de hoje. Coloquei aqui alguns tópicos, né? Assim, claro que tem muito mais coisa, mas eu coloquei aqui os principais, né? Os principais pontos. Formação acadêmica completa, de fácil acesso, hospitais bem estruturados, rede pública, rede privada, UBS, que é os postinhos de saúde em bairros, procedimento cirúrgico com mais segurança e procedimentos estéticos, né? Então, essa questão da formação acadêmica completa de fácil acesso, por que de fácil acesso? Hoje em dia, praticamente todas as cidades a gente tem uma faculdade ou uma escola, né, que disponibiliza de cursos e de faculdades para a formação das pessoas. Então, mesmo aqui na nossa cidade, em Espigão, a gente não tem faculdade aqui. A gente tem a FELC, mas a FELC aqui de Espigão, da nossa cidade, não tem, por exemplo, odonto, não tem. Aqui em Espigão, tá, gente? Eu não sei nas outras cidades, mas aqui em Espigão tem a FELC, eles dão um curso de técnico de enfermagem, mas, por exemplo, enfermagem aqui não tem, tá? Então, se a pessoa quiser fazer um curso uma faculdade de, por exemplo, enfermagem, tem que sair para a cidade vizinha, né? Então, assim, algumas cidades não tem, mas tem na cidade vizinha. Então, é de fácil acesso. Imagina, naquele tempo não tinha nem faculdade, né? E hoje em dia já tem, e de fácil acesso para as pessoas que querem se formar, certo? Hospitais bem estruturados. Naquele tempo, como foi falado na aula passada, eles pegavam uma casa, né? Uma casa abandonada e fazia daquele lugar ali um hospital, né? Na verdade, naquela época não falava nem hospital, era casa de repouso, né? Então, hoje em dia a gente tem aí hospitais muito bem estruturados, né? A gente tem a cidade ali de Cacoal, que é uma cidade bem conhecida aqui em Espigão, aqui na região, a gente tem UTI pública, né? Transporte público. Então, a gente tem, assim, a gente reclama, né, da saúde pública, porque realmente falha em muitas coisas, mas pelo menos tem, né? Naquele tempo não tinha, né? E hoje a gente tem aí pessoas que conseguem fazer cirurgias que você fosse fazer no particular, você ia pagar uma fortuna, né? E o nosso hospital público, nossa rede pública consegue fornecer esses procedimentos, né? Demora, mas pelo menos tem, né? E na rede, eu falei da rede pública, né? A gente tem a rede privada, onde você consegue, né? Você tendo condição, você consegue realizar todo tipo de procedimento, né? Então, hoje a gente tem uma grande opção, né, para cuidar da nossa saúde. As UBS, né, que são os postinhos de saúde em bairros, né, pessoal? Cada bairro, toda cidade, cada bairro tem a sua unidade básica de saúde, né? E isso não existia também, né, porque a unidade básica de saúde surgiu depois do hospital. E hoje a gente tem as unidades básicas de saúde, né, que são os postinhos de saúde. Procedimento cirúrgico com mais segurança. Hoje em dia, hoje a gente vai fazer um procedimento cirúrgico e o médico, ele sabe como que vai ser esse procedimento cirúrgico.
Ele vai abrir o paciente e ele sabe como está lá dentro. Existem as ultrassons, né? Por exemplo, quando uma cesárea, antes da mulher fazer uma cesárea, é feito ultrassom. Então, o médico, ele vê como que está esse bebê lá dentro. Antigamente, não tinha como. Até mesmo nas primeiras cesáreas, né? Porque a cesárea, ela surgiu, né? Mas teve a primeira vez para ser feito. E a primeira vez que foi feito, não foi feito com segurança, né? Não foi feito com esterilização, não foi feito num ambiente limpo, né? Então, não tinha segurança, né? Hoje em dia, nós temos segurança. Ah, mas pode acontecer né? Tem os riscos e tudo mais, mas tem segurança, né? A segurança hoje tem uma segurança muito grande para fazer esses procedimentos cirúrgicos. E os procedimentos estéticos, né, pessoal? Hoje, se a gente quiser mudar nossa cara, a gente consegue mudar. Né? Tudo quanto é tipo de procedimento estético, né? Existe procedimentos aí que eu acho, tenho certeza que a maioria de nós nem conhecemos. Tanta coisa que dá para a gente fazer na área da estética. Né? Então, é isso, pessoal. Aqui eu coloquei os principais pontos. Agora a gente vai para um outro assunto, tá? Vou abrir aqui um outro slide para estar passando para vocês. Essa nossa matéria, ela é bem o nome da matéria mesmo, introdução, é bem teórico mesmo essa nossa matéria, eu sei que às vezes é chato ficar só ouvindo, dá um sono, mas infelizmente é uma coisa que vocês precisam ver, é bem teórico, é só teórico mesmo, é bem puxadinha essa primeira matéria de vocês, mas é necessário, tá? É necessário para que vocês comecem aí o ramo de vocês na enfermagem. Hoje, agora, a gente vamos falar sobre as teorias de enfermagem. Teorias. Teorias explicam eventos naturais que estabelecem relações entre fatos. A ciência é um conjunto de conhecimentos organizados e demonstrados experimentalmente e que se relacionam. Com isso, tem o aumento dos conhecimentos científicos e gerou subdivisões de novas ciências. A enfermagem é ciência porque os fenômenos que estudo são reais e passíveis de experimentação científica. Já as teorias já desenvolvidas exprimem relação necessária entre fatos e atos. Na década de 1960, surgiram as principais teorias com o objetivo de relacionar fatos e estabelecer as bases de uma ciência de enfermagem. Então, eu vou trazer aqui para vocês hoje algumas das teorias de enfermagem, tá? Eu trouxe para vocês as principais. Lá na plataforma de vocês, onde eu anexei os materiais, lá tem um material onde tem um PDF lá que tá as teorias de enfermagem. Lá tem todas as teorias de enfermagem, tá bom? Então, se na atividade que vocês for fazer tiver alguma que não está aqui na aula, lá naquele material vai ter, tá bom? Então, antes de vocês, não sei se vocês já fizeram, mas acredito que não, né? Porque vocês não viram sobre esse tema ainda. Mas tem uma atividade sobre teoria de enfermagem. Então, vocês peguem aquele material, estudem para vocês fazerem a atividade, tá bom, pessoal? Vamos lá. A gente tem a teoria ambientalista, que foi criada em 1958, que é a teoria de Florence, né? Para quem não lembra, Florence foi a pioneira aí na criação da enfermagem, né? E foi falado na aula passada. No qual demonstrou que o ambiente limpo, essa teoria, né? No caso, essa teoria demonstrou que o ambiente limpo, o número de infecções diminuirá, compreendido hoje como infecção hospitalar. Então, Florence, o que ela descobriu naquela época? Que um ambiente limpo, organizado, vai diminuir o número de infecções e de mortes, que foi o que ela fez, né? Na guerra da Crimeia, diminuiu de 40% para 2%, né? Então, assim, depois dos cuidados, né, com os cuidados de limpeza dela, foi diminuído esse número de mortalidade. Então, essa teoria, ela é embasada nisso, tá bom? Aí a gente também tem a teoria do processo de enfermagem, que é da Ida Jean
Orlando, que foi criado em 1961, que é focado no cuidado das necessidades dos pacientes, propondo uma relação dinâmica do enfermeiro com o paciente. A gente também tem a teoria das necessidades humanas básicas, foi criado em 1970, por Wanda de Aguiar Horta. Essa teoria ela é a mais utilizada aqui no Brasil, tá bom, pessoal? Ela é baseada nas necessidades do equilíbrio biopsico-sócio-espiritual. Propõe uma metodologia para o processo de enfermagem focando o ser humano integral, um olhar integral do paciente, né? Como eu falei, ela é a mais utilizada no Brasil. São ações sistematizadas e interrelacionadas cujo foco é prestar assistência ao ser humano construído em 6 etapas. A primeira etapa que a gente vê é o histórico de enfermagem. O que é o histórico de enfermagem? É um roteiro sistematizado para levantamento de dados sobre esse paciente. Então, no histórico de enfermagem, vai ser feito um levantamento de dados sobre esse paciente. O histórico desse paciente vai ser levantado ali, se esse paciente já teve alguma doença posteriormente, quantas vezes esse paciente já passou pelo hospital, né? Vamos dizer assim, o passado desse paciente, o passado em relação à saúde dele, tá? Diagnóstico de enfermagem, identificação das necessidades do ser humano, do grau de dependência, da natureza e da extensão do problema. Plano assistencial será a assistência prestada ao ser humano após receber o diagnóstico. Então, após que recebe o diagnóstico de enfermagem, é implementado o plano assistencial em cima do diagnóstico desse paciente, tá? Plano de cuidado deve ser avaliado continuamente e reajustado a cada situação. Evolução é o relato diário das mudanças ocorridas no ser humano sob assistência profissional. Então, você viu o diagnóstico desse paciente, fez o plano essencial, colocou esse plano em ação, vai ser vista a evolução. Se está tendo evolução desse paciente, está tendo a melhora. Prognóstico de enfermagem é a capacidade do ser humano de atender às necessidades básicas alteradas após a implementação da assistência. Então, aqui eu coloquei uma imagem da sequência, né, que foi a mesma coisa que a gente viu ali em cima, né, só coloquei em forma de gráfico para vocês. Na década de 80, já se falava sobre o planejamento da assistência de enfermagem ao indivíduo como um todo. Com o surgimento da Lei número 7.498, de 25 de junho de 1986, que regulamenta que a enfermagem já era possível observar teorias sobre o processo de enfermagem. Em 2009, foi aprovada a resolução número 358, que determina a sistematização da assistência de enfermagem para todo o Brasil, que é essa assistência essa sistematização da assistência de enfermagem é a SAI, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas a SAI ela é usada, tá? Nos hospitais, nas UBS, tá? Até o dia de hoje, tá? É muito usada e é ela que faz, quando ela é seguida, né, da maneira correta, pode ter certeza que esse paciente vai ter uma melhora com muito mais eficaz, né? E aí ela é constituída por 5 etapas, que é a coleta de dados de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação, realização de ações ou intervenções e avaliação de enfermagem. A SAI melhora a qualidade de assistência e fortalecimento da enfermagem como profissão. Orienta o cuidado profissional, utiliza o conhecimento e a habilidade de forma organizada e orientada, permite a comunicação do enfermeiro com os colegas das equipes e demais profissões. Engloba os problemas atuais do cotidiano. Um momentinho. Rompe com a ideia que a prática de enfermagem é apenas baseada na prescrição médica,
tá? Qualquer ambiente que haja cuidados de enfermagem e resolução obrigatória de todas as instituições de saúde pública ou privada a utilizarem a SAI. Então, a SAI, ela é utilizada tanto na rede pública quanto na rede privada. E a SAI, ela chegou, antigamente, né, era muito visto, na verdade, até um pouco nos dias de hoje, mas antigamente era mais, né? Essa questão que a prática da enfermagem era apenas baseada na prescrição médica, e não é. Mas realmente um pouco a gente faz o que o médico orienta, certo? Mas a gente pode fazer muito mais além disso. E a SAI, quem coloca a SAI em prática é o profissional da enfermagem. Não é o médico, não. O médico, lógico, o médico orienta e tal, mas quem coloca realmente em prática é o profissional da enfermagem, tá? Então, o enfermeiro vai lá, o enfermeiro e o técnico vai lá fazer essa coleta de dados de enfermagem, né? Como que esse paciente chegou no hospital, qual que é o histórico dele, se ele é diabético, se ele teve alguma intercorrência nos dias atrás, tá? Aí vai ser feito esse diagnóstico de enfermagem, pessoal, quem faz é exclusivamente do enfermeiro, tá bom? Então, esse diagnóstico, o enfermeiro que vai dar esse diagnóstico de enfermagem, e aí, em cima desse diagnóstico de enfermagem, vai ser feito o planejamento de enfermagem. Esse planejamento é feito com a equipe, né, que é o enfermeiro e o técnico. Aí vai ser feita a implementação. Essa implementação é como que você vai realizar, qual vai ser o passo que você vai tomar para que esse paciente melhore, certo? Quais vão ser os cuidados que esse enfermeiro, que esse técnico vai realizar com esse paciente para ele ter uma melhora? Esse paciente, um exemplo. Esse paciente aqui, ele está com tal doença, mas eu acho que se ele passar com um psicólogo, pode ter uma melhora, né? Então, é o seu papel ir lá e conversar com a equipe, olha, eu acho que esse paciente, ele precisa de um psicólogo e pode ajudar na melhora dele. A equipe se reúne e faz o que pode ser feito para encaminhar um psicólogo para esse paciente, né? Então, a enfermagem é em volta disso. Não é só você chegar lá no hospital e fazer o que o médico... Não, você tem que fazer isso, mas não é só isso, né? Fazer só o que o médico mandar. Não, você tem capacidade e autoridade para fazer o que está dentro da lei. Então, se você pode conversar com a sua equipe, você pode ter igual a gente falou na aula passada, a capacidade de tomar decisões, né? Então, a SAI precisa muito disso, não é só seguir esse passo a passo que seguir de qualquer jeito, né? Não, você tem que dar o seu melhor, né? Ter a capacidade de tomar decisões, de falar, de conversar, ter a comunicação com sua equipe. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida, pessoal? Eu coloquei as referências, tá? Hoje a aula foi bem curta, porque é um tema, assim, rápido de se falar, tá? Então, por hoje era isso mesmo. Eu queria saber se vocês estão com dúvida em relação às atividades, em relação à aula. Esse é o momento para vocês falarem, tirar a dúvida de vocês. Não? Ninguém? Ô, professora, eu não participei da aula passada, eu fiz minha matrícula na segunda. Uhum. Teve alguma atividade antes de segunda, se postou no portal ou não? Sim, eu acho que então você deve ter perdido algumas atividades. Deixa eu anotar seu nome aqui, que eu vou liberar para você a atividade que você perdeu. Beleza, a aula eu assisti hoje, eu consegui entrar lá e consegui ver ela gravada, né? Mas aí as atividades que ficou anterior eu não tive acesso. Tá, Pedro Celso. Celso. Pedro, me manda um oi lá no WhatsApp, tá? Para mim não esquecer de você. Beleza, fechou. Mais alguém, pessoal? Boa noite, professora. Boa noite.
Eu gostaria de saber sobre as aulas Ai, meu Deus. Que vai mês que vem. Que dia mais Presencial, aula presencial? isso? Queria saber o dia. Então, essa questão de aula presencial não é comigo, eu não tenho acesso, Uhum. tá? Porque você é da onde? Sou de Espigão. Ah, de Espigão? No caso, você tá se referindo à aula presencial no laboratório, né? Sim, aham. Ah, sim. Então, até o momento eu não tô com vocês nessa matéria, tá? Eu não sei se vai ser eu, a faculdade não entrou em contato comigo, mas manda uma mensagem para a coordenação ou para a secretaria, tá bom? Uhum. É porque eu pergunto para mim se programar para mim comprar as coisas que precisa, né? Aham, sim. Em cima da hora acabar não dando tempo. Não, mas eles vão entrar em contato. Quando for começar a aula de vocês, acredito que eles vão entrar em contato com vocês, tá? Uhum. Então tá bom, então. Obrigada. Tá bom, por nada. Mais alguém? Bom, pessoal, então é isso, tá? Não se esqueçam das atividades de vocês. Se alguém perder alguma atividade, igual o colega, né, que se matriculou mais tarde, né? Então, alguém perder às vezes, né, às vezes tem alguma dificuldade de mexer com o sistema, né? Por algum motivo, né, que justifica, é só vocês entrar em contato com o pessoal da secretaria ou da coordenação ou comigo mesmo, tá? Que eu vou lá e reabro a atividade, tá? Então, no mais é isso, tá, pessoal? Boa noite para vocês e qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Boa noite para todo mundo.